Olá, Ivan, como é que você tá? Bom, Gabriel, tudo bem e Tudo você? certo. Tudo certo, tranquilo. E Raquel, como é que tá? Tudo bem, agora acho que deu um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de enjoo, mas tá levando bem a gravidez. Ah, que bom. Deve ser uma experiência incrível. Bem diferente do que qualquer coisa que eu imaginava. Eu achei que era mais tranquilo. Ai, Ivan, me divirto com você. Eu acompanhar isso aí, eu fiquei mais grato à minha mãe, pedi muito, mas ela tá bem, sim. Ai, que bom. Ivan, acho que a gente já pode ir começando e o pessoal vai entrando. Seguir o estilo João Marcos de lives, né? Já chega metendo bala assim, dois pés no peito. É, Eu só vou fazer a introduçãozinha, que daí já depois a gente já reutiliza no podcast também. tá bom, Tá bom? maravilha. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live nossa semanal, ou você que está acompanhando a gente pelo Dotcast. Hoje a gente vai conversar com o Ivan Guilhom, o meu professor orientador, professor conselheiro, orientador de TG, de mestrado e tudo mais. Foi formado em que turma que você é mesmo, Ivan? Sou da turma 14. Na turma 14 no ITA, Magna Cum Laude, fez doutorado. Bom, vou deixar você contar um pouco da sua trajetória aí, Ivan. Obrigado por ter aceitado esse convite para a gente conversar sobre um pouco sobre como se tornar um estudante de excelência com o Ivan, que é aí uma referência para todo Responsabilidade. mundo. Aí conta um pouquinho, Ivan, Obrigado. como é que foi sua rotina. Hoje você é professor do ITA, foi meu professor, inclusive. Acho que a minha turma foi a primeira turma que você deu aula aqui no ITA, não foi? A sua turma é Numa qual? É a 20? 21 que você ainda substituiu a Lara em algumas aulas. Eu, Acho que foi isso. Eu comecei, assim, oficialmente eu dei aula a partir de 2018. Então, 22, 21 eu dei de segundo ano, exatamente. Foi a primeira turma que eu peguei. A primeira disciplina foi junto com a Lara, né? E foi. aí foi com a turma de vocês mesmo, né? Chique. Tá, então antes de mais nada, obrigado pelo convite, Gabriel. E pela confiança aí de dar um tema tão de responsa aí para do podcast, tá? Daqui da sua página também, né? Boa. Então, como se tornar um estudante de excelência, né? Um pouco da minha trajetória, né? Hoje eu sou professor do ITA de Física, certo? Tá. E eu sou do Ceará. No meu ensino médio, eu sempre fui bom aluno, né? Mas no meu ensino médio eu comecei a participar de Olimpíadas Científicas e comecei a pegar um gosto pela coisa e me aprofundar, né, em matemática, física e química, né, que eram as três disciplinas que eu participava de Olimpíadas, né, e comecei a estudar as três muito, me classifiquei para as três seletivas nacionais, Tá. né, sendo que aí eu tive que meio que mirar em uma delas para ficar competitivo nas Olimpíadas e acabei escolhendo física, que era o que tinha mais afinidade, Legal. né. Tá. E matemática eu gostava bastante também, mas eu sentia que o pessoal de matemática estava no nível que eles estavam treinando desde a quinta série, que eram projetinhos, e então eu falei, não, vou pegar aqui na física, que era uma coisa que eu gostava mais e estava mais competitivo, né? Então fui para a Internacional de Física, né? Aí na volta eu precisava escolher alguma faculdade que eu ia fazer, Uhum. pensei muito se eu ia fazer físico ou não, mas eu acabei decidindo por cursar engenharia, escolhi engenharia eletrônica no ITA, né? Legal. E aí eu vim para o ITA como aluno em 2010, né? Foi. Formei em 2014, aí eu fui Uhum. Magna Cum Laude, né? Que é para quem não é do ITA e quem não conhece, isso é uma premiação que você recebe por mérito acadêmico, né? Então, basicamente, isso aí você recebe quando você tem uma média acima de 85 e metade das suas notas acima de 95 na escala de 0 a 100, né? O ITA é de 0 a 10, mas então, assim, metade das notas acima de 95% de rendimento e média geral acima de 35. Uhum. Então, mais ou menos isso. Aí me formei e escolhi seguir na física, né? Então, fiz o mestrado, que eu acabei transformando em doutorado direto, fiz uma parte do meu doutorado na Alemanha, Uhum. me doutorei em 2017, finalzinho de 2017, com 26 anos, e no ano seguinte eu virei professor do ITA em 2018 e estou aqui desde então,
né, dando aula, fazendo pesquisa e, mais recentemente, tenho ajudado aí a organizar Olimpíadas agora, do outro lado do balcão. Uhum. E tenho canal no YouTube e aqui no Instagram, nível.olímpico, né, que ajuda a divulgar essas Olimpíadas, nessas competições, dar um certo norte para quem não tem um treinamento específico na sua escola, né, e falo com esse um pouquinho de outras coisas gerais aí. O que o pessoal pergunta na caixinha de pergunta, a gente responde, né? Basicamente isso. Nossa, bom demais. A primeira coisa que eu queria saber da sua trajetória, eu nem estava aqui no nosso roteirinho, é mais para saber mesmo, que é uma coisa que várias pessoas têm dúvidas, né? Já na parte de decidir o curso que quer fazer, você falou que ficou em dúvida entre física e engenharia. Por que você escolheu a engenharia, ainda mais no ITA? Tá. Seguinte, na época da Olimpíada, eu dei muita física, assim, então eu passei... Sempre quando perguntam alguma coisa de geral, eu não falo muito, mas sim, quando perguntam do que eu fiz, né, eu falo que, cara, aqui eu nem recomendo se você quer ir, não faça o que eu fiz, porque assim, passei 6 meses estudando só física, e é literalmente só física. Eu tava de muito saco cheio, eu estava matemática, né? Tá. E para ir para a Olimpíada pré-internacional. Aí na volta, aí o que aconteceu? Física eu estava meio que, vamos dizer, resolvido, matemática era uma coisa que eu levava bem. Tá. E o que eu fiz? Eu trabalhei química, né, que era o meu ponto mais fraco, e fiz muita redação. Famosa redação. Eu fazia uma redação por semana, e ia lá com o professor, revisava, refazia, passava limpo e tal. Então foi mais ou menos isso que eu segui, mas nem estava nos meus planos, assim, de fato, passar isso naquele ano. Entendi. Né? E aí, na hora de decidir, né, o que aconteceu? Eu tava meio que assim, será que eu quero mesmo fazer física para minha vida, ou eu simplesmente dei tanta física que eu tô pilhado nisso aqui, né? É um pouco de verdade também, mas assim, na prática, assim, eu tava meio em dúvida, e eu decidi fazer os dois. Então, fiz física na UFC, na Federal do Ceará, na Unicamp, e fiz engenharia no ITA, né? Então, na UFC eu passei, na Unicamp estava em segunda fase, e no ITA eu passei também, comecinho de janeiro, né? Acho que saiu em dia 20... no Natal saiu o meu resultado. Né? Você fez IME também, não fez? Fiz IME também, passei também. IME eu passei no segundo ano do ensino médio, em 12º, e no terceiro ano passei em segundo. Uma pessoa desumilde, eu diria. Brincadeira, mano. Sensacional. Isso. E aí, eu passei no IME também. Então, assim, eu tava tendo que fazer escolhas, né? Então, assim, sendo bem pragmático, né? Então, basicamente, o que eu escolhi na hora, né? O ITA, eu acho que quando eu passei, teve uma recepção muito calorosa, assim, dos veteranos, né? Dos pessoas que eu já conhecia. Eu tinha vários amigos que estavam no H8, né? Veteranos meus, gente que eu conheci que tinha feito a Olimpíada, que tinha ido pra lá. Então, assim, eu estava seguro que seria um lugar que eu aprenderia muita matemática, muita física, muita ciência, né? E eu sabia que eu poderia fazer pesquisa em física mesmo fazendo engenharia. Foi o que eu acabei tomando. Então, eu sabia que existia essa alternativa, ela não ia se fechar. E eu achei que fazer engenharia seria, de alguma forma, vamos dizer, uma carreira mais aberta, né? Então, quando você faz engenharia, você pode seguir. Né? Eu fiz estágio, por exemplo, em banco de investimentos, né? Eu fiz estágio na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, na FIEC, estudei lá aqui no H8, fiz parte de iniciativas desde cursos comunitários, dando aula de física, departamento de marketing, gestão de projetos. Muito versátil. Então, assim, eu tive várias experiências, eu achava que era uma experiência mais rica, assim, em termos de diversidade, e poderia escolher. E foi o que eu fiz. Eu cheguei no ITA, fui escolhendo, testando várias coisas. Acabou que no final das contas, né, eu realmente falei, não, eu provei essas coisas todas, aprendi um pouquinho e tal, integrei para mim, mas eu quero mesmo dar aula, é o que eu gosto de fazer, quero
continuar estudando física, era o que eu gostava mais de fazer nos outros lugares, era a parte mais de estudo, né? Uhum. Então eu fiz, não, esse pessoal aqui, e é o que eles não gostavam, então assim, não, Tô fora do meu no lugar. meu lugar mesmo, o meu lugar mesmo lá na universidade, estudando e ensinando. Então, que massa, Ivan. foi assim que eu acabei indo para engenharia e depois fui voltando para física, né? Legal. Mas eu pergunto muito se eu me arrependo, mas eu não me arrependo, porque você vai integrando essas experiências, né, na sua pessoa, né? Então, o jeito que eu penso hoje em dia, a pessoa que eu sou, né, É resultado tem a das ver com eu ter experiências. feito... Exato, não tem a ver com ter feito ITA, tem a ver com eu ter tido essas experiências, né? Então, foi mais ou menos esse o caminho e isso que eu estava pensando na hora, né? Legal. Bacana, Ivan. Não, só de compartilhar sua trajetória aí já é uma aula pra gente de analisar as opções, enfim, né? Vamos lá. Pessoal, quem tá chegando agora, nosso tema é como se tornar um estudante de excelência. Já podem ir mandando perguntas no balãozinho de pergunta que tem aqui embaixo. Então, fica à vontade, no fim da live a gente já aproveita e responde algumas coisas. Agora, entrando no tema de fato, Ivan. Agora que você já tem uma perspectiva de professor, né? Então, você já está do outro lado da mesa. E sua experiência de anos aí de estudo de alto nível, desde da Olimpíada, depois do vestibular, para seu doutorado precoce, que foi mega rápido também. Então, levando tudo isso em consideração, o que para você é um estudante de excelência? Qual que é a definição? Tá, eu acho que a definição, você tinha mandado a pausa, né? Eu sempre gosto muito de conferir o dicionário das palavras, né? Então, porque eu acho que o dicionário ele te traz vários sentidos, né? E você consegue ver as nuances, né? E que sentido exato você está usando essa palavra, né? E quando eu procurei, eu acho que é uma palavra muito boa, né? Estudante de excelência, né? Que a excelência, né, no final é uma certa característica, né? E o que eu vi no dicionário assim, era que era o mais alto grau de bondade, de perfeição e qualidade. Né? Então, quando você diz que algo está excelente, né? É isso que você quer dizer. Né? Então, você está um alto grau de perfeição, de qualidade, de bondade, que é algo assim, perfeito, né? Quer dizer que algo foi feito e esse é um intensificador, né? Então, um perclorato, que aquilo está muito oxidado, né? Então, algo está perfeito, aquilo está muito feito, né? Então, é algo que é feito, bem acabado e bem lapidado, né? Então, eu diria que um estudante de excelência é um estudante que, em geral, estuda, né? Então, é alguém que está se dedicando a adquirir mais conhecimento, de uma forma com alto grau de excelência, ou seja, ele está procurando se aprofundar cada vez mais, entender o porquê dessas coisas, entender bem e se aprofundar e dominar os conteúdos que ele vê, né? Então, a princípio, eu acho que seria isso, né, o que a gente está querendo se referir com estudante de excelência, né? É mais fácil falar do que, de fato, fazer, né? Mas, em geral, Sim. Eu acho que é isso que eu entendo quando eu falo um estudante de excelência, né? No meu caso, lá na minha página, eu incentivo muito a Olimpíada. Então, o que eu falo com um aluno olímpico, né? No final, acho que esse estudante de excelência dentro de um contexto de uma Olimpíada, né? De uma competição. Legal. É bacana. É isso que eu entendo. Então, isso já é me dando com o nosso próximo tópico, né? Então, a qualidade de uma pessoa como estudante é medida apenas por notas e aprovações vestibulares? Então, acho que no fim, quando você tem essa noção que você comentou, né, de estudante de excelência, a nota, ou mesmo a aprovação especificamente, acaba sendo muito secundário, né? Como se fosse um resultado, você não acha? Sim, sim. Isso aí, Gabriel, às vezes tem uma questão que, muitas vezes, o que acontece? Essa coisa de você querer ser bom e querer fazer as coisas bem feitas e querer desbravar, né, e para águas mais profundas, eu acho que é muito bom, né? E sendo que às vezes as pessoas focam muito no ponto final e você esquece meio que o trajeto, né? Então, e até no que eu falo às vezes lá de Olimpíada, assim, o pessoal se foca muito na competição, né? Mas assim, isso tudo é meio secundário, né? Sim. Então, de fato, assim, essas coisas são o principal, né? E naturalmente, quando você se preocupa com elas, né? Quando você faz
o trabalho de cada dia e, assim, é o pequeno trabalhinho, né? É a tarefa de casa que você faz bem feita, né? É a tarefa que você não procrastina. Às vezes, é bom a gente estudar o que a gente gosta, mas, eventualmente, vai até o que a gente não gosta e sempre vai existir em qualquer nível. Você está lá no ensino médio e fala assim, não, eu estou estudando isso, mas vai ter uma época que eu só vou estudar engenharia e exatas, que aí eu vou gostar de tudo. Aí você chega no ITA, aí tem coisa que você não gosta, você tem que continuar estudando, né? Aí você fala assim, não, mas quando eu tiver no meu mestrado, eu vou só estudar o que eu gosto. Aí você chega no mestrado, vai ter coisa que você não vai gostar, né? Então, assim, e às vezes as pessoas ficam muito focadas nesses objetivos secundários, às vezes numa aprovação, numa nota, e aí você acaba se medindo só por isso, né? E às vezes você fica assim, mas se eu não tirei essa nota, eu não sou bom. Se eu não fui para tal universidade, eu não sou bom. Se eu não fiz isso, eu não sou bom. Então, isso eu acho que é bem negativo, assim, né? Então, se eu não conseguir uma medalha X na Olimpíada tal, eu não sou bom. Já teve cara aqui que veio na minha pra você, se eu não for para o Mundial, eu não sou bom. Eu falei, cara, esquece isso, né? Então, isso aí, você tem que se preocupar em ser um bom aluno, né? E aí, eventualmente, assim, você vai buscar aproveitar oportunidades, né? Fazendo seu trabalho bem feito, né? O do dia a dia, solitário, longe dos holofotes. Né? Então, isso aqui é o que, de fato, é o que dá substância, né? E que faz a diferença. E eu acho que, naturalmente, essas coisas vão aparecer. Né? Se você focar muito no finalmente, nos louros, ou querer se provar, ou não, eu sou bom, e querer essas coisas para sustentar a tua personalidade, né? A minha experiência é que você está fazendo isso para os outros, está se fazendo mal, você acaba criando uma falta de confiança. Eu já vi, por exemplo, muita gente muito boa, a minha experiência de aluno de turma ITA, que não passava e eu não sabia por quê. Porque eu chegava assim, cara, você é tão bom quanto eu e, assim, por que você não passou? Né? E, em geral, quando eu vi isso acontecer, era mais um psicológico e talvez tenha a ver com isso que eu te falei agora, né? Legal. Bacana, Ivan. E, então, assim, quando você comentou sobre focar mais no processo, né? Sobre ser um bom aluno ao invés de focar só no resultado. E eu acho que é muito coerente você especificamente falando isso, principalmente tendo em vista os seus benchmarks, assim, né? Seus resultados notáveis. Por exemplo, você foi Magna, você foi o professor efetivado lá do concurso mais jovem, não foi uma coisa assim também? Não, eu acho que eu sou o segundo mais jovem do ITA. Segundo mais jovem do ITA. Aí, ó, terminou o doutorado mega cedo. Então, quando você fala isso, eu acho que tem um peso, né? Pra quem tá ouvindo, ter isso em mente, né? Que, poxa, o Ivan é mega referência, pra vocês terem ideia. Eu lembro de quando eu fui levar o papel, meu papel de inscrição em iniciação científica, ou mestrado. Acho que foi de iniciação científica, eu estava no segundo ano, lá no pessoal da administração, e eles olharam assim, gente, mas o Ivan Guilhom, ele já é doutor, e ele já está orientando aluno, como assim? Mas ele formou agora, eu lembro de entregar as assinaturas que ele precisava aqui outro dia. Então, acaba sendo muito engraçado isso, né? Porque, poxa, foi um período que você se dedicou de mega de dedicação dentro do ITA, depois quando você foi para a Alemanha para fazer o seu doutorado, né? Então, você não tem mestrado, né? Você foi direto pro doutorado. Então, ter essa noção de, poxa, é um trabalho ingrato, é um trabalho sem holofote, né? Que nem você falou. É feito ali no silêncio, solitário mesmo, e o que todo mundo vê é só o resultado, mas tem muita coisa por trás, né? E tendo isso em mente, que é mais sobre estar preparado para fazer escolhas difíceis, né? Estar preparado para, né, focar em alguma coisa e se dedicar a isso plenamente. Como que o estudo pode contribuir na formação de uma pessoa, de um aluno, além da escola e da faculdade? Ou seja, além de nota, além de conteúdo técnico, como que você enxerga que esse nível de preparação intenso e focado em excelência, pode ajudar alguém na vida dele como um todo? Tá. Eu acho que, na verdade, Gabriel, isso talvez seja o mais importante, assim,
né? Porque eu acho uma pergunta porque assim, o que acontece é o seguinte, se você estuda para nota, né, você tira nota e pronto, né? Se o seu fim é aquele, o problema é que você tira aquela nota, você não tem mais pelo que estudar ou pelo que se esforçar, né? Uhum. Mas eu acho que o mais importante, assim, quando você leva assim, a sua vida de estudos a sério, né? Eu acho que tem uma parte uma parte mais prática, né? Então, assim, quando você é um estudante, o seu trabalho é estudar, né? Uhum. Então, naturalmente, quando você é um bom estudante na sua juventude, e eu estou supondo aqui que talvez muita gente basicamente estude e o seu trabalho é estudar, e assim, então a sua ocupação é essa, né? Então, naturalmente, se você é um bom estudante, você vai acabar sendo um cara bom no serviço, né? Uhum. Um cara que faz o que promete, que cumpre combinados, né? Alguém que faz as coisas com capricho, né? E não algo marretado, nas coxas, mal feito, feito de qualquer jeito, escreve qualquer bobagem, né? Uhum. Então, naturalmente, eu acho que ser um bom estudante naturalmente te conduz a ser um bom profissional na sua vida, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa que, para qualquer pessoa que trabalhe, e o trabalho acho que tem uma importância muito grande, né, nas atividades de muita gente, né? Uhum. Então, acho que naturalmente te leva a ser uma pessoa mais competente, né? E acho que naturalmente nesse caminho que eu, pelo menos, vivi, assim, não é uma coisa que era solitária, assim, o estudo é solitário, né, mas não é no sentido de que eu vou ficar sozinho e eu vou trabalhar sozinho, isolado dos outros, de uma maneira egoísta, para ficar sendo bonzão. Não, né? Você estuda sozinho, mas eu sempre gostei muito de estudar em grupo. Então, na turma, então, eu tinha um grupo ali de umas 5 pessoas que a gente sempre trocava dúvidas uns dos outros, ia se ajudando, Uhum. né? E você tinha que ter a humildade para correr atrás do cara que sabia aquilo que você não sabia, né? E oferecer o que você tinha de melhor, né? Então, isso aí, eu acho que você acaba trabalhando em grupo também, né? E as pessoas te ajudam de volta, e também acho que na parte de se estudar e contemplar a verdade também, né? Que pelo menos é uma coisa que é muito boa, Uhum. que é você entender como as coisas funcionam, né? Então, assim, Sim. por que o mundo é do jeito que é, e isso aí eu acho que é natural de qualquer ser humano você gostar dessas coisas, né? Uhum. Um cara que faz direito, você discutir o que é a justiça nesse caso, né? O cara que é engenheiro, assim, eu escolhi eletrônico porque eu queria saber como é que computadores funcionavam, como é que rádios funcionavam, como é que TV, internet funcionava. Então, isso é tudo muito gostoso, né? Então, assim, isso aí é o ânimo que dá, né? Legal. Então, eu acho que isso é o que mais importa, né? Mais do que diplomas, mais do que resultados ou esses achievements que a gente bota no currículo, etc e tal, né? Uhum. Nossa, muito isso, viu? Bacana. Agora focando um pouco mais na parte prática no contexto da sua realidade, né? Da sua trajetória. Como que a participação nas Olimpíadas Científicas, desde cedo, que você falou que começou logo lá no ensino médio, fim do fundamental, Isso. fez de você um estudante melhor, um estudante de excelência? E como que você construiu uma rotina de estudo que fosse eficiente e regular, constante, para conseguir englobar tanto os conteúdos que você estava tendo na época, que é do ensino médio, né, quanto os assuntos de Olimpíada que já eram de alto nível? Como que você fez? Tá bom. Essa parte da Olimpíada eu acho que é muito boa, né? E é uma coisa que eu tento incentivar muitas pessoas a fazerem, né? Porque é o que tira um pouco daquele esquema de colégio meio pequenininho, provincial, assim. O cara tá lá na escola ali com 20 pessoas e, eventualmente, assim, uma das 20 vai ser a melhor das 20, Uhum. né? Sempre vai ser, né? E aí muitas vezes a gente é boa, mas você fica meio que satisfeito, né? Por estar naquele mundinho, né? E eventualmente, às vezes, as provas... eu sou professor, né? Então, assim, eu sei o outro lado e, eventualmente, não é todo lugar que o professor vai puxar os alunos até o quanto eles puderem, que vai desafiar os alunos, que vai tentar ver um cara que tem um talento especial e puxar esse cara, né? A aula, no geral, é dada você tem 4 quartos, né? A aula, né, no turma de
sei lá, acima de 35 pessoas, 40, 60, 100, né? É feita ali entre os 25% e 75% melhores, né? O segundo e o terceiro quarto. Uhum. A aula nunca é feita para o melhor quarto, dos alunos mais fortes, nem para os alunos mais fracos. Então, os alunos mais fracos vão ficar atrás e tem que correr para acompanhar, e os alunos mais fortes, eles têm que meio que... tem paciência aqui e você espera os demais. Uhum. Então, acho que as Olimpíadas te tiram um pouco nesse esquema, né? Por um lado, você vai se comparar com alunos de todo o seu estado, de todo o Brasil, eventualmente alunos de outros países, você vai se medir com eles. Então, seu horizonte amplia e, em geral, você é incentivado a dar o melhor de si. Então, quando eu estava lá estudando física na Olimpíada no ensino médio, eu me perguntava assim, cálculo é matéria de ensino médio ou ensino superior? Eu estudava cálculo. Rotacional, divergente, pegava o Moisés no Sensei, assim, isso é livro de ensino médio ou ensino superior? Não, eu pegava, porque eu queria aprender, né? Legal. Então, eu pegava livros tão fortes quanto eu aguentasse. E eu acho que isso sempre deveria ser assim, né? Eu acho que a escola, a educação em geral, você sempre tem que dar o máximo que o aluno consegue pegar. Porque acho que é aí que você está aprendendo, né? Você precisa daquele... tem que ser uma coisa prazerosa, né? Sem estresse, sem noia, né? Uhum. Mas você tem que estar ali no leve desconforto em que o aluno esteja sendo desafiado, né? Então, as Olimpíadas me conduziram até essa postura, né? Tá. De buscar desafios, de buscar dar o melhor que eu podia, aprender e buscar os livros que eu ia estudar. Porque na minha época não tinha uma coisa fechadinha, não existia uma página física em nível olímpico, o cara chegar lá e perguntar lá, ei, professor, o que eu estudo? Né? Mano, o que eu estudo agora? Então, e aí eu tinha que buscar essa literatura, então assim, isso aí tudo me ajudou a amadurecer como estudante, né? E a outra pergunta era sobre... A rotina de estudo, conciliando. A rotina de estudo, isso. Conciliando o ensino médio com a Olimpíada. Então, assim, isso é uma coisa muito difícil, Gabriel. Então, assim, o que eu falo para os alunos, né? Você tem que fazer... Tudo se começa com feijão com arroz, né? Não adianta você querer fazer as coisas super avançadas de uma disciplina se você tem dificuldades básicas em outra, né? Então, assim, eu falo, cara, eu passei 6 meses no só física. Tudo bem. Mas eu fui fazer o UFC, eu tirei primeiro lugar. E aí tem disciplina de tudo. A minha nota de biologia foi maior que a minha nota de física. Né? Eita, nós. Porque, então assim, história eu fui bem, geografia eu fui bem. Então assim, eu sabia, eu tinha o domínio do básico que tinha no ensino médio, né? Então assim, primeiro você faz um básico e depois você vai edificando. Então não... que é a coisa que eu também bato muito para as pessoas esquecerem, né? Essas coisas assim, eu sou de exatas, eu sou de humanas. Cara, você não é de nada, você é um aluno de ensino médio, tem que dar tudo. Então não me vem com essa história de eu sou de exatas, então vou usar isso como desculpa para ser burro em história e geografia e não ler nada. Cara, esquece isso, estuda tudo, né? E aí o tempo que sobrar, você se dedica ao que você é melhor. Né? Então, isso aí, desde tão mais cedo você puder começar isso com 7 anos. No primeiro ano, perfeito. Primeiro ano do ensino fundamental, eu estou dizendo, né? Então, quanto mais cedo a ficha cair, né, que não existe esse negócio de humano, de exato, eu gosto de estudar X, não vou estudar aquilo, né? E, cara, estuda tudo, né? E para de reclamar. Eu contando as conversas com o Gabriel, eu sou mais ríspido do que eu estou fazendo aqui no público. Mas eu acho que tem que ser isso aí, né? Não, com certeza. Então assim, eu fazia o que eu tinha que fazer na escola, depois eu procurava na Olimpíada, e na minha experiência concreta, né, a minha escola incentivava muito essas coisas. Então assim, o calendário às vezes das provas da escola, né, eles adaptavam para não atrapalhar nas Olimpíadas. Então era algo que eu tinha professores que me incentivavam, compreendiam e tentavam adaptar à medida do possível. Legal. Isso é muito bom, né?
Eu lembro que o pessoal sempre pergunta, não gosto de tal matéria. Mas, nossa, já tá errado em pensar que gosta e que não gosta. Você vai ter que estudar de qualquer jeito, pra que ficar classificando em bom, mal, ruim, né? Uma perda de tempo só cria umas barreiras, né? E eu Eu acho sou legal. barreira Pode falar. desculpa te cortar, mas no final assim, eu não entendo assim, o que o cara quer dizer que eu não gosto de história. Cara, como é que você não gosta de história? É muito legal a história. Você entende história, é muito legal, né? Como é que você não gosta de geografia? Cara, é o mundo que você vive. Como é que você não gosta de geografia? Conhecer os países, a história, a dinâmica, etc. O que você quer dizer que não gosta de matemática? Cara, eu não entendo o que as pessoas querem dizer quando elas não gostam de... Você não gosta, que você não entende. É. Ou então aquela pessoa que tá cheia de trauma, sabe? Que teve um professor ruim ou que só obrigava a decorar. Então, ela generaliza aquele professor com a matéria, né? Acontece isso muito com exatas, né? Pessoa com matemática. Tipo, não, eu não gosto de matemática. Mas, no fundo, ela não gostava daquele professor de matemática que não era didático ou que fazia piadinhas maldosas durante a aula e se sentia ofendido, sabe? Acho Sim. que acaba generalizando, né? E às vezes eu acho que tem um pouco desses bloqueios que você fala também. Às vezes, assim, principalmente com matemática, física, química, né? Mas principalmente matemática, assim, né? Porque a gente estuda desde pequeno e vai até a universidade sempre, né? Quem vai para essa carreira de exatas. Em matemática, não existe dúvida, não existe dívida, né? Então, assim, às vezes a matemática, você não gosta de matemática, mas simplesmente porque você tem uma base fraca e que o colégio vai seguindo ali e às vezes você nem não se dá conta que você tem uma base fraca e eventualmente você não está entendendo O mais complexo. sei lá, logaritmos ou coisas mais complexas, você não entende funções, né? Sim. Você não entende cálculo, porque você não tem uma base de fatoração e álgebra boa. Né? Então, eventualmente, o que você não gosta, né, é porque você não está estudando do jeito certo. Muito Né? isso. E, em geral, Porque... em exato, você precisa descer, fazer uma base boa, e aí sim você vai para degraus mais altos, né? Legal. Nossa, Ivan, e outra coisa que você comentou também, que é uma coisa que eu tento falar bastante no perfil da Uma Quebrada, é na sua rotina você falou que chegava, cumpria o que eu tinha que fazer do colégio, e em seguida ia para me aprofundar nas Olimpíadas, né? E em nenhum momento você falou, eu estudava 2 horas no colégio e em seguida 6 horas de Olimpíada, ou fazia X exercícios do colégio depois Y de Olimpíada, né? É uma coisa muito mais focada no resultado. Você tinha que estudar o que você tinha que aprender ali do colégio, revisar o que você tinha que revisar, e depois aprender o que você tinha que aprender para a Olimpíada que você queria, né? Então é uma coisa assim, sem ficar travando, sem ficar criando barreirinhas, né? Sei lá, hacks para engessar. Eu acho isso muito interessante. Sim, essa coisa de método, eu escrevi um texto outro dia que o pessoal hoje está obcecado por método, né? Então, às vezes, assim, eu não sei estudar, mas o cara às vezes acha que se ele comprar um relógio com formato de tomatinho e virar e o tomatinho apitar a cada 25 minutos, o cara vai virar um estudante fabuloso, né? Aí ele Ou vai então virar um o cara estudante assim, excelente. exatamente. Então o cara assim, eu não sou um mau estudante, não memorizo nada. Mas se eu comprar uns cartõezinhos e se eu escrever nesse cartãozinho na frente e atrás e eu olhar daqui a uma semana, aí sim eu vou abrir a minha cabeça e eu vou atingir outro nível, né? Em geral, isso é muito as pessoas estão esperando mágica. Né? No final é isso, você está esperando a mágica, que é algo que assim, vai acontecer e você não vai precisar se tornar um estudante melhor, né? Mas, na verdade, assim, esses métodos, evidentemente, podem ajudar. Né? Não estou dizendo que eles são inúteis, né? Evidentemente, eu nunca fui uma pessoa que, assim, tinha 2 horas de ser isso, 2 horas de ser aquilo, 3 horas aqui, essa horinha daqui, acolá, e vou fazer isso aqui, meu horário semanal é esse, meu cronograma é tal, né? Eu sempre, como você falou, assim, eu tinha coisas que eu estava estudando nas aulas, e assim, eu basicamente estudava o que eu estava vendo nas aulas. Se eu estava atrasado, eu corria mais com a matéria. Se eu estava mais tranquilo, fazia. O professor passava uma lista, eu fazia a lista. Então, assim, pra mim, era uma coisa que eu conseguia fazer, era natural pra mim. E eu achava muito bom que eu não gastava tempo montando horário, montando coisas assim, então, esse é o médio de tempo, que às vezes o cara gasta 2 dias
todo inteiros montando esse cronograma, que às vezes ele não ia seguir. Eu tava ali estudando 2 dias já, entendeu? Uhum. Então tem um pouco disso, né? Então, assim, mas eu não tinha essa coisa de montar horário por horário, mas eu tinha horários muito bem definidos e locais bem definidos, né? Então, na época, assim, vestibular, né? Que às vezes só tem muita gente que tá nessa fase, né? Uhum. Eu tinha aula de 1h30 da tarde, às vezes ia até às 7, até às 9, né? Uhum. E assim, então, a tarde pro começo da noite era todo ocupado com aulas. Tá. De manhã, eu estudava sempre das 8 da manhã até 12h30. Era o tempo que eu ia estudar. E assim, era todo dia, segunda a sexta. Parava assim, para ir no banheiro, no intervalo, saía para conversar com as pessoas, comer, né? E aí, e à noite, às vezes, quando eu acabava às 7, eu estava até às 9, né? Quando acabava 9h50, aí não estava mais. Eu ia para casa descansar, né? Dormir bem, né? Que é outra coisa que às vezes o pessoal tem umas ideias muito erradas. Muito erradas. O cara, não vou, cara, eu vou dormir muito pouco para estudar bem e aí eu vou me dar bem. Cara, não. Se você não dormir, você não vai aprender, né? É fisiológico, né? Então, assim, quando eu durmo mal, eu não consigo me concentrar direito. E se eu não consigo me concentrar direito, eu não vou aprender. Porque eu vou gastar toda a minha energia para arranhar a superfície do assunto, né? Então, isso aí, eu acho que você ter horários para comer, horário para acordar, horário para dormir, horário para estudar, horário para assistir aula, né? É algo que eu fazia, mas naturalmente, né? E assim, eu tinha aquele tempo todo que eu ia estudar, e o que eu vou fazer nesse dia, às vezes eu decidia no começo do dia de manhã, né? Então, assim, quais são as demandas? É isso, isso, isso. O que é mais urgente? Isso. Então começa com isso, né? Então é o que até hoje eu faço isso. Eu começo o dia, boto uma lista do que eu vou fazer. A, B, C, D, coloco a lista e vou fazendo o que é mais importante primeiro. Mais né? urgente. Então, Legal. é algo que é simples e que não tem muito mistério, assim, né? É que não tem marketing fazer isso, né? Mas no final, acho que a minha experiência isso funciona bem. Tem gente que às vezes o que eu tô falando que para mim é natural, eventualmente pode ter alguém que tem dificuldade de se organizar dessa forma. Aí eu recomendo você, de fato, montar uma planilha, se planejar e se esforçar para seguir isso, né? E isso é bastante sobre se conhecer, né? Olha só, você tem clara noção de que você não tem problema com isso. Você consegue identificar as necessidades facilmente, consegue identificar as prioridades facilmente e executar isso sem precisar de algum método, de algum roteiro, né? E se a pessoa vai do mesmo jeito, tem pessoas que são mais desorganizadas, né? Tem pessoas que não conseguem enxergar isso, isso não é um erro. É um erro a pessoa não saber as coisas em que ela precisa de ajuda. Ela precisa se ajudar, né? Então, se quem tá ouvindo aí, não, poxa, eu não consigo acordar e acordo meio perdido. E aí, se eu não tenho as coisas definidas, meu dia não rende. Então, poxa, no dia anterior ou no domingo, separa as coisas que você precisa fazer, né? E já deixa separado. Não existe um jeito certo e errado. Existe um jeito que para você faz sentido e vai ser eficiente, né? E é muito isso. Poxa, e um exemplo é eu com o Ivan. Se eu deixar para separar as coisas que eu vou fazer no começo do dia, eu já perco, 2 horas só para lembrar do que eu tenho que fazer. E vou esquecer metade. E aí, então, eu tenho que sempre estar as coisas anotadas lá no cantinho, até as nossas reuniões, né, Ivan? Você está sempre falando e eu lá anotando as coisas que eu tenho, porque se eu desligar da reunião, eu vou esquecer tudo. Então é sempre tudo anotadinho. E tá tudo bem, pessoal. O importante é saber onde que você precisa de dar reforço, né? E na sequência... Sim, mas eu noto bastante também, né? Eu noto bastante hoje em dia, então às vezes eu olho a nota do dia anterior e vejo, né? Essa coisa de escrever o seu dia é legal. Bom, né? Tá? Vou começar a incentivar planners diários agora. E você vai ver só. Nossa, aqui na sequência agora eu tava falando métodos de estudo para exatas, mas eu acho que você já falou bastante, né? A gente comentou sobre isso. Mas tem uma coisa aqui, um adendo, né? Você acha que para exatas, por exemplo, física, essas matérias que você comentou que focou, física, química, matemática,
principalmente para quem tá querendo o ITA, que acho que é um eixo em comum aqui no perfil. Você acha que o estudo da teoria é importante, ficar vendo, ou tem que ser uma coisa mais focada nos exercícios e só sobre voltar em teoria para consulta? Ó, a minha opinião, assim, é que você não pode pular passos, tá? Então, assim, como é que eu estudava? Como é que eu estudo hoje? Você começa com o porquê das coisas, né? Você começa dando teoria. E como é que estuda teoria? Tem gente que às vezes acha que é só passar o olho na teoria, aí você, em geral, tem um livro lá colorido, didático, com cores gritantes, uma fórmula dentro com quadriculado. Aí você passa o seu marca-texto nela e marca o marca-texto em algumas expressões que tem um quadrado lá destacado e você acha que você estudou teoria, né? Mas não é assim que se estuda, né? Então, assim, em geral, você tem que pegar a teoria, né? Então, que tipo de fenômeno você está estudando, né? Quais são os princípios, né? No caso da matemática, quais são as definições, quais são as propriedades daqueles objetos matemáticos, no caso da física, quais são as leis que regem aquele tipo de fenômeno, né? Idem para a química, né? Como é que se medem as coisas, que tipo de relações existem. Aí você vai para as demonstrações, né? Então, assim, eu acho que é fundamental. Eu sou um cara que bate muito em estude as demonstrações, saiba de onde vêm as coisas, né? Saiba provar todas as coisas que puder fazer, saiba provar, né? E aí, aí feito isso, você vai para um exercício resolvido para ver como é que é um tipo de problema que pode aparecer, e aí depois você parte para exercícios. Então, gente que às vezes fala assim, não, começa pelo exercício, para mim é um jeito meio uma biruta de estudar, não faz sentido, você não faz sentido você gastar tempo com exercício, sendo que você não viu bem a teoria. Aí mas você fala assim, não, mas eu já vi na aula, ou então, já vi no ano passado, tudo bem, mas o problema é que se você está contando com o que você já sabe, você não aprende mais nada. É verdade, né? Entendeu? Então, se você vai estudar e por princípio você já fala assim, eu já sei, aí você se fecha ao aprendizado. Então, assim, na sala de aula, teve uma vez assim, que eu já estava na seletiva da Mundial, eu tinha estudado, sei lá, Moisés 3, aí eu vim na turma aí lá e o professor deu leis de Coulomb. F, força elétrica, K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, e eu copiando lá tudo bonitinho, lá, atento, e o professor parou a aula e falou assim, por que você está copiando? Né? Eu falei, cara, eu vou fazer o quê? Se eu não... É assim que eu estudo. Entendeu? Então, você tem que ter aquela humildade de se permitir aprender, né? Sai do salto alto e se coloca numa posição de humildade que, a partir da qual você possa aprender com todo mundo e porque você se fecha, você, não, isso aqui eu já sei, você vai prestar atenção em outra coisa, você está perdendo seu tempo. Legal. Você está deixando de aproveitar uma aula que você poderia sedimentar, aprender um detalhe, pegar uma sacada, enfim. Absorver muito mais, né? Nossa, e disso tudo que você falou, né? Se desse para quem está ouvindo aí, levar uma coisa sobre método de estudo, né? E não só para exatas, né? Que para exatas isso é muito evidente, mas para todas as matérias. Mas se você puder levar alguma coisa, é esse refazer a demonstração, né? É uma coisa que eu só fui entender de verdade o quão isso era importante no item com o Ivan. Na matéria que a gente fez de DFT lá. Que tinha vários teoremas, tinha vários exercícios. E às vezes o exercício era, depois da demonstração, depois do teorema, era um passo simples até você terminar o exercício. O problema era tudo que vinha antes. Então, falava, Ivan, não estou conseguindo fazer esse exercício. Não, mas você refez a demonstração? Porque se você refizer a demonstração, você vai entender o porquê que o exercício está pedindo isso e vai ser muito mais fácil você achar a resposta. Então, nossa, essa é uma dica de ouro. Ah, mas regras lá do logaritmo, exponenciação, eu já sei, já decorei a regra. Beleza, mas você sabe demonstrar? Você sabe voltar e reproduzir aquilo? Porque às vezes o exercício só vai pedir um passo a mais daquilo. E o decorado não vai ser suficiente, né? Isso vale para matemática, para química. Você vai lá, pega uma questão de eletroquímica. Não, mas eu decorei aqui, ó, como é que monta a pilha, como é que faz as equações, equilíbrio iônico, tá ok. Mas você já refez isso? Você pegou esse processo e refez ele na mão? Você entende?
para onde os elétrons estão indo, para onde os cátions, onde estão os ânions nesse rolê aqui todo, né? Se você não tem essa noção, essa dimensão clara, depois a questão fica complicada só porque você não tem uma base boa, né? Acho que você falou tudo. E para você fazer isso, você só precisa de uma virtude, né? Que é a da humildade. Depois que você assume que fala, tá bom, se você sabe, então deixa eu mostrar para mim mesmo que eu sei. Sentar e refazer a demonstração, o exercício, você já vai ter certeza mesmo, né? Se você conseguiu ou não. E também você sabe, claro, o que você sabe e o que você não sabe. Porque você não sabe demonstrar algo, você não sabe aquilo de verdade, assim. Que às vezes as pessoas não sabem que elas não sabem. Esse é o problema. Uhum. E, em geral, o que acontece? Às vezes a pessoa decora, e assim, a pessoa não tem... O pessoal do ITA, às vezes, comenta muito comigo, agora que sou professor, e às vezes eles falam comigo, professor, aqui no ITA, às vezes a gente nem aprende, a gente só pega o macaco e tira nota sem saber. E dá para tirar nota sem saber, né? Sem saber de verdade aquilo lá, e notas altas, né? Você pode tirar 9, 10 e não saber direito o que você está fazendo. Mas o problema, às vezes, que eu falo para os alunos do ITA é o seguinte, que, você sabe que você está pegando aqui um macete, uma série de métodos, um algoritmo, está fazendo, está dando certo. Mas tem gente, e você sabe que você não sabe, mas tem gente que chama isso de aprender. Sim, entendeu? Muito isso. Essa é a regra geral. A pessoa fica em choque porque agora ela começou a fazer isso e vê que não é o certo, né? Mas tem gente que faz isso a vida inteira e acha que é o certo. Exatamente. E quanto mais cedo você entender isso e demonstrar as coisas e saber porque as coisas são como são e não podem ser de outro jeito, né? Aí nessa hora que você está começando a aprender. Tem gente que saca isso com 20 e tantos anos. É muito isso. Mas quem é mais novo aqui tem a oportunidade de sacar isso mais cedo, né? E isso aí no final é o que faz o aluno de excelência, né? Porque em alguma hora, né? Se você só decorou por cima e não entende o porquê das coisas, fique tranquilo. Rapidinho você vai esquecer. Então, às vezes, professor, por que eu estudei isso e eu esqueci na semana seguinte? Porque você não aprendeu. É só por isso. Você nunca soube isso, né? Você nunca soube. Então, você nunca soube. A sua premissa está errada. Na semana passada você sabia. Exato. Então, porque você tem que estudar para entender. Aí sim, se você estudou a demonstração inteira, você entendeu aquilo, talvez você até não saiba demonstrar tudo, passinho por passinho, na semana que vem. Mas vai bater o olho e vai entender. Né? Legal. Chique. Dá pra ver, o pessoal começa a mandar uns coraçõezinhos aqui, ó. Quando Ivan Sincero, eu falo que tem hashtag Ivan Sincero lá no privado, sempre mando pra ele. Aí sempre que tem um Ivan Sincero, ó, os coraçõezinhos começam a aparecer. Agora legal. Ivan, esse também é particular da sua vida. Apesar de seu destaque em exatas, especificamente na física, né, nas Olimpíadas e agora como professor, você se dedica ao estudo de outros temas? Filosofia, história, geografia que você comentou ainda hoje, e como que isso contribui para a sua formação, né? Tá. Sim, eu comecei a estudar muito mais, eu acho que um ponto muito forte, assim, da minha vida de estudos, comecei a estudar mais a sério, foi um curso de poesia. Não, você tá de poesia de clássicos da poesia universal, né? Então foi um curso que a gente fez, era uma aula sobre Metamorfose, uma aula sobre Ilíada, outra Odisseia, Divina Comédia e Lusíadas. Eram 5 dias, segunda a sexta à noite, e a gente tinha aula sobre esses poemas, né? E eu entrei nesse curso meio que sem altas expectativas. Para mim, poesia era uma coisa meio lírica, para demonstrar meus afetos. E aí eu cheguei lá no Ilíada da Odisseia, cara, um poema de guerra ali, com os guerreiros lá, os deuses baixando aí, e o pau comendo pra todo lado. E eu falei, cara, que legal, assim. E eu vi foi os primeiros estrofes de Metamorfose que assim, eu li, não entendi nada, assim, e o professor chegou assim, se vocês não entenderem esses estrofes,
vocês não são devidamente alfabetizados. Vocês não sabem português, porque isso aí é um português normal do século tal, né? Então eu falei, cara, aí eu baixei a cabeça aqui na humildade, assim, ó, aqui, deixa eu conversar comigo mesmo aqui, que agora eu me deparei com a minha ignorância e agora vamos trabalhar com ela. Ah, muito bom. Nossa, essa eu não esperava, hein? E olha que a gente já conversou muito, hein? Esse do curso de poesia. A gente conversa, mas isso aí eu comecei assim, a estudar mais filosofia, comecei a ler mais, comprei o Lusíadas, comprei Ilíada, comprei a Odisseia, fui baixar, pegava esses livros aqui, começava com o dicionário para ver o que estava falando, né? Pegava o Lusíadas e tentava decorar os primeiros versos, né? Então, e aí depois eu peguei outras coisas e fui lendo, né? Aí passou por filosofia, lógica, história, bastante coisa de religião, leio bastante. Agora tô começando a ler um pouco sobre paternidade, né? Vamos preparar para a Cecília que está chegando. E assim, e quando você, e naturalmente assim, quando você começa a melhorar nesse aspecto de linguagem, você começa a captar mais sutilezas, né? Seja sutileza de uma poesia, ou seja sutileza de um enunciado, seja sutileza de uma teoria, né? Qual que é aquele passo que está mais estruturado, né? Esse raciocínio, ele é consistente, não é, né? Então você começa a pensar de forma mais clara, né? Até no diálogo, então, né, Ivan? Eu acho que no dia a dia, na conversa, você começa a ficar muito mais... Você para de ser aquela pessoa de... Não, mas você foi agressivo. Não, eu não fui agressivo. Aí, sabe aquela história do tipo, a pessoa não sabe nem se expressar, coisas desse tipo, sabe? Isso, e você ouvir a pessoa e você trabalhar, então assim, no final, a gente está num país que 3/4 da população é analfabeto funcional, né? Então, é um dado estatístico isso do INAF. Então, assim, as pessoas reagem muitas vezes a sentimentos e as pessoas não estão ali na mensagem, né? Então, assim, quando você destrava a tua cabeça para dominar a linguagem melhor, né? Isso aí serve para tudo, né? E filosofia mais ainda, né? Então, não dá para você ser um bom físico, você não entende nem o que é físico, o que é realidade, quem é você, onde é que você está, né? Então, eu acho que isso aí é importantíssimo. Nossa, e é muito legal você ouvir isso, né? Porque, tipo assim, você deixa muito claro que o estudo não é um fim em si, né? Ninguém estuda porque... Ah, não, porque eu sou, sei lá, o caderno é meu templo de exaltação. Ninguém faz isso. O estudo sempre é um meio de chegar em outro lugar, né? Tipo assim, não, eu quero conhecer, vou estudar. Eu quero viver plenamente, quero ter essa dimensão, essa noção, né, da vida. Então, o estudo vem sempre como um instrumento para algo maior, né? Isso e também para vestibulares, né? Que às vezes a pessoa tem, agora o meu objetivo de vida é entrar no ITA, e quando eu entrar no ITA, aí sim minha vida estará plena. Falei, meu irmão, deixa eu te avisar aqui no ITA tem problemas que nem lá fora. E você vai ficar aqui, se o seu sonho de vida é chegar no ITA, vou te dizer uma coisa, você vai chegar aqui no ITA e você vai ter feito isso, e não tem nada mais perigoso de uma pessoa sem objetivo. Sim. Entendeu? Então, assim, esqueçam isso, sim, a universidade não é o fim da sua vida. Né? No máximo, ela é um meio que te dá a possibilidade de adquirir certas competências que vão te transformar num profissional, que aí você vai começar a servir alguém, né? Com o seu trabalho, com a sua empresa, com a sua ciência, né? Que é isso, é uma frase até do Sêneca, que eu falei na live com o João Marques, que o fim último do ser humano é servir ao outro. E o trabalho é só um instrumento para isso. E o estudo é um passo antes. O estudo prepara a alma para poder depois servir aos outros. Boa. E é engraçado, né? Porque o pessoal que tá no cursinho, eu pelo menos nossa, nem sei quando eu tava no cursinho, 5 anos atrás, 8 anos atrás, eu ouviria isso e falaria, mas para vocês é muito fácil falar isso. Você tá se formando no ITA, o outro já é doutor, professor no ITA, dá tempo de estudar com um propósito de vida. Mas daí, tipo assim, você tem duas opções, né? Ou você continua achando que o fim em si é passar e estudar pro vestibular e isso é a sua vida, aí você continua se frustrando por não conseguir estudar 14 horas por dia sem parar, não vai dar certo, e aí você volta para a próxima live com a cabeça baixa e pronto para escutar. Ou
você aceita isso agora, já estuda com mais tranquilidade, entende que o negócio não é essa coisa toda, né? De o vestibular é meu objetivo de vida, nasci para isso. E aí as coisas ficam muito mais leves e numa E você sequência, né? exorciza certos demônios, né, Gabriel? Às vezes, essas coisas que o cara fica noiado, assim, tá? É porque o cara cria um demônio. O cara tá lá que nem um Don Quixote com um dragão que ele tá vendo, é um moinho de vento, assim, né? Então, assim, não era nada de tudo isso. E você tá ali construindo um dragão, né? Então, eu acho que quando você coloca as coisas no seu devido lugar, com a devida hierarquia de valores, né? As coisas ganham sentido, né? Então, você não se pergunta, por que eu tô fazendo essas coisas aqui, né? Fica mais claro, né? Eu acho. Legal. Ó, já até liberei os comentários, o pessoal aí comentando aí. Já termina de mandar os salves pro Ivan, quem mandou os corações naquele momento. E para encerrar, Ivan, Legal. nossa última pergunta aí, que já que dá o nosso horário. Hoje, como professor, quais são os maiores problemas, dificuldades ou vícios que você consegue mapear nos estudantes dentro de sala e que acaba impedindo eles de serem um estudante de excelência? Tá, eu acho que tem muito disso no ITA, porque eu sei que os caras do ITA são muito bons, né? Os estudantes que eu tenho no ITA são excelentes, né? São extremamente competentes e muito inteligentes. Então, assim, em geral, mas não vou dizer que todos aprendem muito bem na minha aula, não, nem todos são de excelência, né? No geral, assim, eu acho que tem alguns que têm preguiça, certo? A preguiça no sentido de, podiam trabalhar duro, mas não trabalham, porque eles não querem. E aí uns caras assim, queriam entrar no ITA e depois não tem mais objetivo, então você começa a ir no que chama balé cansado, né? Então fica aquela coisa feia, assim, que você tá lá no ITA, mas não tem garra ali, né? Então acho que é um fato de objetivo que acaba levando a preguiça. Eu acho que tem muita gente que às vezes não tem um sentido pro estudo dele, e aí o cara fica meio que, não tem o que fazer, e o cara meio que vive a vida dele, assim, de festa, ir pra uma festa, encher a cara, e você começa a perder tempo com bobagens, assim. Então, eu acho que às vezes muita gente também se perde um pouco nessas ondas aí, às vezes ficar fora de casa, é muito oba-oba, então às vezes acho que às vezes as pessoas perdem muito tempo de vida nisso, até se tocarem que isso é bobagem. Então, eu acho que preguiça e esse apego a prazeres, assim, eu acho que são as duas coisas que eu mais vejo, assim. Legal. Sensacional. Lição de vida aí para todo mundo que está ouvindo, seja aqui ou no podcast. Ivan, acho que era isso. Aproveitar mais uma vez para te agradecer. Fiquei até sem palavras. Foi muito legal. Acho que é muito isso que você falou, né? Descreveu de uma outra perspectiva tudo que você enxerga aí, né? Tanto desde quando você Aí, ó, hashtag Ivan Sincero. Ivan é mega sincero, galera. Isso aqui não é nem o começo. Se essa moda pega do Ivan Sincero, vocês vão tremer na base. Aqui é o Ivan politicamente correto aí para mega politicamente correto. Ai, que bom. O pessoal gostando aí. Ivan, obrigado demais. A gente se fala no fim da semana aí para nossa reunião semanal. E beleza. Logo que tiver disponível o episódio, já divulgo também para todo mundo aí no podcast. Manda um abraço pra Raquel, que a Cecília chegue muito bem aí. Valeu, Gabriel. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, né, conversar com você. Sempre um prazer. A gente conversa bastante ali lá, nas nossas reuniões semanais e tal, mas eu acho que é muito bacana a gente poder trazer um pouco disso que a gente conversa com alguma frequência para mais gente, né? Porque eu vejo que muita gente precisa de um certo norte, né? Sim. E às vezes essa sinceridade que você fala assim, é porque não teve nenhum professor que foi sincero com o aluno, né? Então às vezes o cara chega lá, dá aula dele, fala só de física e vai embora, né? Mas educação acho que é muito mais você ter um exemplo de professor, de mestre ali que consiga ser um exemplo, né? Sim. E à medida do possível, peguem o que tem de bom que vocês ouvirem aqui, né? E tentem incorporar para vocês e se tornem estudantes melhores, né? Não para alcançar uma medalha, uma Olimpíada, uma universidade XYZ, né? Mas para
se tornarem pessoas melhores, estudantes melhores, né? E posteriormente serão pais melhores, professores melhores, engenheiros melhores, né? E poderem servir outras pessoas, né? Que eu acho que no final é isso que... esse é o norte, assim, né? Sensacional. Então, É isso aí. esse é o Falou de demais. excelência. Exatamente. Ivan, brigadão. Grande abraço. Obrigado para todo mundo que esteve aí presente, galera. Até Valeu, mais. gente. Obrigado. Até mais.